Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje faremos uma questão para concurso, para vestibular. É um tipo de questão que cai muito em concurso e em vestibular, ok? Depois faremos mais uma outra atividade. Vamos ver juntos aqui? Então, é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Aqui tem o enunciado, aqui, ó, ok? Então, o que você terá que fazer aqui? Você terá que completar com o pronome oblíquo, ou com o verbo, e depois do pronome oblíquo, com o verbo e o pronome oblíquo. Então, vamos ver aqui, vamos analisar para que vejamos qual alternativa é a correta. Então, eu tenho quando, eu digo assim, quando você chegou, olha, quando indica tempo. Quando a palavra indicar tempo, ela atrairá o pronome oblíquo. Pronome oblíquo que eu uso para complemento. Então, aqui, ó, eu tenho o pronome oblíquo. Então, se atrairá o pronome oblíquo, eu já sei que não pode ser a letra C e nem a letra D. Sobraram letra A, letra B ou letra E. Então, ficará quando lhes entregarem as provas. Agora, eu tenho uma vírgula aqui. Então, seria como começando uma outra frase. Se fosse começando a outra frase, obviamente, eu coloco o verbo primeiro. Então, letra D já não pode ser. Aí eu tenho corrijam-as, corrijam ou corrijam-nas. Bom, se vai corrigir as provas. Vai corrigir a elas. Então, seria corrigi-las. Porém, aqui, o que vai acontecer? Como eu tenho o verbo que termina em AM, eu não posso dizer corrijam-as. Eu não posso dizer corrijam-as. Por quê? Porque como eu tenho o verbo terminado em AM, quando houver AM, o que vai acontecer? Vai trocar por feminino, NA, masculino, NO. Como provas é a palavra feminina, vai ficar corrigiram-nas. Então, o correto é a letra E. Ficará quando lhes entregarem as provas, corrijam-nas. Ah, professor, parece que é estranho falar corrijam-nas. Mas na linguagem culta é o correto. Por que não é corrijam-as? Eu já falei. Porque quando terminar em AM, troca-se por NA, feminino, NO, masculino. Como é plural, fica corrijam-nas. Vamos para a próxima atividade? Insira os pronomes oblíquos usando a linguagem padrão, que é a linguagem culta, formal, nos períodos a seguir. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar os pronomes oblíquos nos lugares em que eles devam ficar. Então, eu tenho a letra A. O dono da festa recebeu carinhosamente. Então, eu tenho aqui o verbo, ok? Ou o pronome ficará antes do verbo, que eu chamo de próclise, ou no meio, que eu chamo de ênclise, ou após o verbo, que eu chamo de ênclise. Como recebeu, o verbo está no passado, então não pode ser, não vai colocar o pronome oblíquo no meio. Então o pronome ficará ou depois do verbo ou antes. Então aqui, como eu não tenho nada específico que atrai o pronome para antes do verbo, vai ficar o dono da festa
recebeu-nos carinhosamente. B. Que Deus abençoe, filho. Aí eu digo a você. Que Deus abençoe, filho. É uma frase optativa, uma frase que traz um desejo. Quando houver uma frase optativa, sempre o pronome oblíquo ficará antes do verbo. Qual que é o verbo aqui? Ó? O verbo abençoar. Que ele abençoe. Que Deus abençoe. Então, como que ficará? Que Deus o abençoe. Porque o pronome oblíquo ficou antes do verbo. Olhou no espelho e percebeu que estava ainda mais bonita. Então, aqui, já vamos ver. Olhou. Olhou a si próprio. Eu não posso dizer se olhou, porque se olhou, nós falamos. Ela se olhou. Porém, é uma linguagem coloquial, linguagem formal. Eu tenho que usar uma linguagem culta. Se eu tenho que usar uma linguagem culta, obviamente tem que ficar olhou-se no espelho. Letra D. Qual dos participantes candidataria à vaga de representante do bairro? Vejam que é uma questão que nós temos uma pergunta. E temos um pronome aqui, ó. Qual? Quando é um pronome interrogativo, ele atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. O verbo é aqui, ó, candidataria. Então, como que ficará? Qual dos participantes se candidataria à vaga de representante do bairro? Por que ficou se candidataria? Por quê? Porque o pronome aqui interrogativo, ele atraiu o pronome oblíquo para antes do verbo. E a última, enviarei os e-mails conforme eu pedir. O verbo é enviarei. Enviarei é um verbo que está no futuro. O que a regra diz? Quando tivermos o verbo no futuro do presente, enviarei. Ou se fosse futuro do pretérito, enviaria. O que acontece? Eu tenho mesóclise. O que é mesóclise? É quando o pronome oblíquo fica no meio do verbo. O que acontece? Eu escrevo o verbo no infinitivo, porque aqui enviarei, o verbo no infinitivo fica enviar. Eu escrevo enviar, coloco o pronome oblíquo, coloco o tracinho e a terminação, que de enviarei não é o ei, a terminação, então ficou enviar-lhe-ei os e-mails conforme o pedido. Aí alguém pode dizer assim, Homero, professor, mas ninguém fala assim. É verdade, no dia a dia nós não falamos assim. Porém, na linguagem culta, na linguagem padrão, na linguagem formal, está correto. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Não se esqueça dos likes. Ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.